Olá, leitores, tudo bom? Então, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar aqui o canal e acessar aqui de baixo o meu site para ter acesso aos resumos completos e fichamentos, enfim, tudo que eu postar. Muito bem, então hoje o que eu vou trabalhar são todos os livros já publicados do Theodore Dalrymple, tá? Eu tenho aqui 8 livros, certo? Todos os livros são da mesma editora, a Realizações, ok? Então temos Em Defesa do Preconceito, Vida na Sarjeta, Podres de Mimados. Esses 3 eu vou trabalhar na parte 2 do vídeo, ok? E aqui são os 5 que eu vou trabalhar na parte 1. Muito bem, então esse autor, ele é um pseudônimo do psiquiatra Anthony Michael Daniels, ok? Só para vocês saberem, essa curiosidade. Muito bem. O primeiro livro que eu vou apresentar aqui é esse aqui, O Prazer de Pensar. Tá? O que acontece com esse aqui? Ele trabalha a experiência dele como leitor, que ele vai em sebo, que ele compra a primeira edição, que ele gosta muito de ler, de colecionar, que a internet facilitou para ele ter acesso a livros que antes ele tinha que pesquisar com pessoas, achar o livreiro, que era uma pessoa que procurava o livro para ele, enfim. Aí ele tem alguns artigos que falam sobre livros assinados, livros com marcações que ele comprou no sebo, marcadores de páginas, assim, itens que ele comprou no sebo, ele é do antigo dono, ele analisa, faz um pouco filosófico, enfim. Não é o mais polêmico, digamos assim, o melhor para você iniciar. O melhor para você iniciar, para conhecer a obra, são esses 3, que seriam assim, os que causam maior impacto, né? Daqui a pouco já vou trabalhar eles. Muito bem. E eu acho que é isso. Então pode ser uma oportunidade de você começar também para você criar esse prazer da leitura, como eu tenho aqui no canal, eu tento passar para vocês. Eu selecionei 2 trechos aqui dele, da página 71. Na minha casa, que na minha cabeça, de qualquer maneira, não passa de um anexo da minha biblioteca. Então ele comenta nos artigos que ele tem uma biblioteca imensa, acho que se não me engano 3.000 títulos, várias primeiras edições raras, enfim. E aí tem um outro trecho interessante, que eu selecionei da página 114, só para ilustrar. Sendo desprovido de crença, supus que aqueles que tinham-a, consequentemente, não possuíam nada de valioso para dizer ao mundo. Uma breve reflexão teria bastado para me demonstrar que isso provavelmente não era verdade. Era tão inteligente quanto nós e muito mais cultos. Ele lidava com temas como moralidade e morte, com que são pertinentes. O problema de não ter tido uma formação literária formal, particularmente numa idade em que se tende a menosprezar os ancestrais, é que o conhecimento adquirido tem muita chance de apresentar grandes lacunas. Como a natureza detesta o vazio, uma espécie de ignorância positiva, na forma de preconceitos grosseiros e embrutecido, precipita-se para o lugar em que o conhecimento deveria estar. Foi isso que aconteceu entre os religiosos e eu. Então é muito interessante, ele trabalha essa ideia da religião lá nos artigos. Tem mais aqui, tem mais 2 trechos. Se a finalidade do livro é ser alimento para o pensamento, então esse alimento deve ser o melhor possível. Então ele trabalha da qualidade. Fica mais claro esse da ideia do valor da cultura. Ele comenta um pouco aqui, pelo título você fala, ele vai trabalhar muito pela cultura. Mas, nesses 3, que é a minha sugestão para você iniciar, tá? São exemplos mais impactantes, mais legais do autor. Um outro trecho. Não sou colecionador de livros, mas sou um acumulador. Numa estranha analogia à lei populacional malthusiana, eu, como o livreiro excêntrico, que mencionou, leio aritmeticamente, mas compro livros geometricamente. Contudo, nunca compro um livro que não pretendo ler ou de alguma forma consultar, por mais que isso ocorra no futuro distante. Embora eu não tenha um futuro distante. Agora eu não tenho um futuro distante, porque ele está mais velho, né? É muito curioso como frequentemente preciso de um livro 20 ou até 30 anos depois de tê-lo comprado. É possível que um dia a internet torne inválida essa desculpa patética da minha bibliomania. mas esse dia ainda não chegou. Então me identifiquei muito com essa parte, que eu também gosto de ter o livro físico,
e já aconteceu essa postura de eu comprei um livro, enfim, teve uma oportunidade e depois eu utilizei para uma outra pesquisa. Então, se você gosta muito de ler, é legal esse livro. O próximo livro, o Nossa Cultura, tá? Então ele trabalha para o Nossa Cultura, o que restou dela, tá? É um dos maiores. Muito bem, então eu selecionei várias informações. Ele trabalha preservar a cultura, como utilizar a sabedoria acumulada pela sociedade. Esse item tira da página 21. Tem uma frase da página 21. Exatamente aquelas pessoas que mais precisam de limites a fim de tornar-se suas vidas viáveis para que possam realmente crescer e prosperar. Ele trabalha muito itens de família, por causa da profissão dele. Aí ele pega um item, um exemplo que aconteceu na realidade, da experiência de vida dele, e aí ele trabalha nos livros. Fala sobre família, muitos casos, exemplos, histórias. Na página 30, um trecho. O mal é livremente escolhido. Outro trecho. Os intelectuais que o homem precisava se libertar das correntes da convenção social e do autocontrole. Então aqui ele está trabalhando essa ideia que as pessoas parecem que não têm os valores da cultura, que ele considera correto, enfim, teria que ler o livro para saber todos os itens, e trabalha a ideia dos intelectuais, pessoal da esquerda, um pouco isso que mudou na sociedade. Enfim, trabalha muito com a parte do sentimento, que você tem que demonstrar o sentimento, não importa o que você sentir, tem que demonstrar nas mídias sociais, em eventos, em todos os lugares possíveis. Página 61. A prevenção do mal sempre requererá muito mais do que os arranjos sociais exigirá para sempre o autocontrole pessoal e uma limitação consciente dos desejos. Então, disciplina, autocontrole também trabalhou. 68, página 68. Portanto, a imperfectibilidade humana não pode ser desculpa para uma permissividade total. Da mesma forma que as imperfeições humanas não justificam uma intolerância inflexível. Trabalha também como a mentalidade literária, que você advém dos livros que você leu. Trabalha muito com a questão da sexualidade, tá? Página 89 que eu selecionei. Aqui tem mais alguns trechos. O homem sábio, página 183. O homem sábio e inteligente examina os seus preconceitos não para rejeitá-los a rodo, só por serem preconceitos, mas para avaliar quais devem ser preservados e quais não devem. Página 216. No ambiente de real igualdade jurídica, os homens se tornavam honestos ao negociarem suas diferenças, em vez de serem furtivos, ardilosos e dissimulados, como ficavam quando submetidos ao despotismo. Além disso, a comparativa ausência de interferências governamental em sua vida o tornava dinâmico, empreendedor e solícito na busca dos próprios interesses econômicos. Página, agora mais à frente, foi página 216, agora página 267. O homem mais livre não é aquele que servilmente obedece os seus apetites e desejos por toda a vida. Como um bom número de meus pacientes acaba descobrindo depois de muito sofrimento. Então ele dá muitos exemplos dos pacientes. Nossa, é muito interessante os exemplos. Realmente é uma das características mais marcantes das obras dele, né? Que são, cada livro são coleções de artigos que ele publicou em revistas diferentes, né? Página 276. O valor das instituições. Muito bem. Uma instituição como a prisão pode funcionar para a sociedade, mesmo quando não funciona para o indivíduo. 261. Ele comenta bastante sobre prisões porque ele trabalhou como médico, psiquiatra em prisões também. Então, vem exemplos desse ambiente. Página 281. Pela primeira vez na história, testemunha-se uma negação em massa de que as relações sexuais constituam uma prática que necessite de reflexão moral, ou que deva ser governada por restrições morais. Então essa ideia da liberdade sexual ele também trabalha. A diversidade cultural é a impossibilidade da uniformidade ideológica. Página 329. Então aqui está alguns trechos do segundo livro que eu estou apresentando. O terceiro livro que eu vou apresentar, esse aqui, tá? A nova Síndrome Witch, tá? Tem uma dificuldade aqui porque trabalha muito no contexto da União Europeia.
Então ficou um pouco fora para a gente aqui do Brasil, a menos que seja sua linha de pesquisa, Europa, mudanças políticas, mentalidade, pode ser ajudar, mas é um dos que menos interessantes das obras do autor, né? Deixa eu ver aqui. Então ele fala muito sobre a burocracia da União Europeia e como isso atrapalha, a perda de liberdade, a perda de autonomia do país dele, principalmente, que é a Inglaterra, onde ele está morando. Fala bastante sobre migração, sobre religião, sobre o Islã, sobre a África e a interação entre esses itens, né? Esses fatores. Sim, e na página 77, aí tem um insight muito legal, talvez seja o insight mais importante desse livro aqui, né? Na página 77, que é a visão da vida como um supermercado existencial. Então, no caso, ele faz essa analogia, a pessoa ir no supermercado e pode escolher o que ela quer, sem compromisso, pega, testa, olha, devolve, enfim, achei muito interessante essa analogia. O próximo livro, tá? Que é esse aqui, não com estrondo, mas com gemido, tá? Ele fala, também muito contextualizado na parte da Europa, perto do outro, mas esse aqui tem itens mais interessantes. Tá? Então ele fala muito sobre a linguagem, a construção da língua, a sua importância. Tem 1 ou 2 artigos sobre o Tony Blair, então na época ele estava no governo. Fala muito de terrorismo, muçulmanos, os islâmicos. Tem um dos artigos aqui que ele dá assim detalhadamente toda a estrutura política do pensamento, que ele pensa do Islã, muito importante, muito legal aqui, tá? Selecionei alguns trechos para comentar. Página 96. Se a crença religiosa não equivale a bom comportamento, a mesma coisa se verifica com a falta de crença. Página 96. Ainda na página 96. Deplorar a religião é, na verdade, deplorar nossa civilização e seus monumentos conquistados e legados. Aos meus olhos, ademais, a ausência de fé religiosa, contanto que não se trate de uma fé sanguinária, intolerante, pode ter efeito deletério sobre o caráter e a personalidade de um homem. Então, mesmo ele frisando em outros livros que ele não é um religioso, ou se identifica pouco com uma fé, ele valoriza esse aspecto da religião. Um próximo item aqui, página 103. Acontece, porém, que o consumo não é o mesmo que a satisfação crescente. Ainda assim, ninguém sabe ao certo o que mais seria necessário. Antidepressivos nos reservatórios de água? Talvez. Então aqui ele está comentando essa ideia do consumismo. Aí na página 118 a 120 ele faz uma linha de raciocínio muito legal sobre o socialismo e o que ele acha, tá? Na 118 a 120. A culpa é do outro e a consequência desse pensamento. Então na página 123 e 128 ele analisa essa ideia de você culpar a sociedade, ou mais a sociedade, o meio que você nasceu, não arcar com as suas consequências, mesmo que você consiga perceber, você ignora e continua ocupando. Ele cita exemplos que identificam essa ideia. Na página 128 ele volta essa ideia de você não poder escolher, perto do que eu citei do outro livro, do supermercado. Ele não citou nesse livro, mas está na mesma direção, que as pessoas não refletem sobre suas escolhas e responsabilidades. Então aqui ele está falando sobre as compras, nas relações sexuais. Na página 135 a 137 ele fala sobre a educação, também tem uma linha de raciocínio muito interessante, tá? Já estou chegando aqui no último livro que eu vou apresentar, nessa parte 1 desse autor, que eu vou fazer 2 vídeos, né? Theodore Dalrymple aqui, qualquer coisa serve, tá? Neste livro, foi o último que eu comprei dele, gostei também, tá? Fala bastante exemplos, está na mesma postura que o autor escreve. Ele fala então sobre crimes, falha na formação da família, a culpa da família, ou como a família deveria trabalhar, enfim. Pais que não educam os filhos e controlam os filhos, essas relações com alguns exemplos bem legais. Fala sobre a globalização e a relação de prazer da época e sua consequência de não aprender a esperar, então, essa disciplina. Ou ele dá um exemplo que com a globalização você consegue comprar o produto que você quer todas as épocas do ano. E, por exemplo, na infância dele, ele não conseguia comprar uma fruta que ele gostava.
Então ele tinha que esperar até o ano que vem. Então essa simples situação da vida dele criou nele uma parte cognitiva interessante. Então ele trabalha nessa linha. Na página 22, então aqui ele fala sobre a burocracia. Então que ele chega num local, né, no departamento público, e aí ele fala assim, posso jogar fora esse papel? Aí ele fala que, aí o dono, né, o chefe daquela mesa falou que não podia, que tinha que fazer 3 cópias antes. Então fica bem engraçado essa parte aqui. Fala sobre educação, fala sobre escolas da igreja ligada à educação na página 46 e 47. Fala sobre o politicamente correto, muito em moda hoje, na página 59. Na página 76 eu selecionei uma frase. No café da manhã, a humanidade não consegue suportar tanta realidade. Muito interessante com a ideia da televisão e refletir sobre as consequências. Na página 92, a religião era útil por melhorar o comportamento humano e manter o lícito. Então aqui mais uma valorização da religião. Ele cita o Brasil, muito, muito legal, na página 113, mas não como... Ele cita o Brasil, então foi interessante, quando eu li ali foi uma surpresa, mas ele não cita com uma característica positiva, porque ele fala que ele compara um outro país que não está dando certo com o Brasil, que ele cita que seria o Brasil como o país do eterno futuro, né? O país do futuro, que nunca chega. Então ele faz essa analogia aí. Na página 124, eu também selecionei um outro trecho. Uma nação cujos membros preferem ter como norte o vício em vez da virtude, não permanecerá livre por muito tempo, uma vez que precisará ser resgatado das consequências aos seus próprios vícios, né? Então as consequências que seus vícios trazem. 125. Duvido que a filosofia me tenha tornado uma pessoa melhor, quanto mais um médico melhor, mas creio ser possível que tenha feito de mim um escritor mais qualificado, o que está longe de ser a mesma coisa. Então, uma reflexão sobre a filosofia. Fala sobre diversos tipos de discriminação, na página 167. Na página 156, um outro trecho. Talvez uma das razões pelas quais os secularistas contemporâneos odeiam a religião, em vez de simplesmente rejeitá-los, seja o fato de que eles saberem que, embora possam facilmente lograr o nível de ódio que a religião às vezes encorajou, sempre será difícil alcançar o nível de amor que ela por vezes também chegou a encorajar. Então aqui uma outra evolução da religião. Página 184. Como todos sabem, ou ao menos deveriam saber, a tentativa de implementar a virtude absoluta resulta numa maldade imensa. Página 232. David Hume declarou que raramente perdemos a liberdade toda de uma vez, mas não é apenas a liberdade o que raramente perdemos assim. Ele fala sobre esquema da pirâmide financeira e da humanidade. Ele faz uma linha de pensamento interessante, né, da 235. E na 267, a tradição é pré-condição para o progresso e não sua antítese ou sua inimiga. Então aqui essa religião, propriedade privada, tradição, tem um outro livro que eu vou trazer para vocês, né, no futuro próximo, que é do Roger Scruton, né, porque virei à direita, tá? Também está na fila, trabalha esses itens aqui. Então se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu estou encerrando a parte 1 do vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e acompanhar a parte 2, tá? Muito obrigado.